primeiro domingo do ano, e no final do ano, normalmente, a gente faz votos, né? No final do ano, normalmente, você faz uma reflexão a respeito dos votos que você fez no ano anterior, que normalmente não foram cumpridos, e aí você renova os votos no início do ano. E eu fiquei pensando, né, no Salmo 116, não precisa abrir não, porque esse não é o texto, mas no Salmo 116, 12, diz o seguinte: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Isso é uma pergunta muito interessante, porque normalmente o que a gente propõe é para nós mesmos. Esse ano eu vou emagrecer, vou fazer dieta, eu vou para a academia, esse ano eu vou arrumar um novo emprego, eu vou limpar a minha casa, eu vou arrumar o meu quarto, eu vou sempre fazer o mais, é sempre para mim. Aqui é uma pergunta diferente: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Qual o propósito que você fez ou fará para o Senhor neste ano? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. É o que está no Salmo 116, 12 e 13. Há uns 20 anos atrás, eu estava tendo uma conversa com um certo pastor, uma conversa espiritual a respeito de ministério, e ele fez uma pergunta bastante simples, mas ao mesmo tempo profunda. Ele fez a seguinte pergunta: o que você está disposto a dar ao Senhor? É mais ou menos essa mesma pergunta do Salmo, só que um pouquinho diferente. O que você está disposto a dar para Deus? Eu acho que o impulso imediato daquela pessoa que está assim, tocada emocionalmente, assim, tudo, não é aquelas palavras bem assim do tipo, tudo? Tudo? É tudo mesmo? Será que nós entendemos o que significa isso, sem pensar nas implicações que isso representa? O Salmo 116, que eu acabei de fazer a mesma pergunta, só que de uma maneira um pouco diferente. O que você está disposto a dar para o Senhor? Tudo. Cuidado. Nós vamos ler agora o texto, que é a nossa base da meditação dessa manhã, de uma pessoa que também disse alguma coisa semelhante. Vamos abrir em Lucas 22. Lucas 22, os versículos 31 a 34. São 3 versículos apenas. 4 versículos. Não? Lucas, capítulo 22, dos versículos 31 a 34. Eles estão durante a última ceia. Jesus está conversando com os discípulos. Jesus faz uma frase que já foi assunto até de mensagem aqui, que vale a pena, numa outra ocasião, abordar essa mensagem, que é muito profunda. Jesus está dizendo a Pedro o seguinte, versículo 31, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje, 3 vezes, negarás que me conheces, antes que o galo cante. Que o Senhor possa abençoar essa palavra em nosso coração. A resposta de Pedro a uma indagação muito séria, assim, Satanás rogou a Deus, é claro, para peneirar você, ele vai fazer, você vai destruir você. Isso não, tranquilo, estou pronto para morrer, estou pronto para tudo, pode vir quente que eu estou fervendo. Essa foi a resposta dele. Jesus disse, hoje ainda, 3 vezes você vai me negar. Aí a pergunta é o seguinte, será que Pedro sabia o que ele estava falando? Eu já ouvi várias mensagens aí sobre esse texto, a maioria falando mal do Pedro. Uns dizem que ele foi precipitado. Normalmente nós somos mesmo, né? Quando nós estamos tolhidos pela emoção, sou capaz de tudo, sou capaz de qualquer coisa.
sou capaz de ir para a prisão, sou capaz de morrer. Não sei quando chega mesmo lá, bem, pensando bem, né? O outro diz assim, ele foi muito impetuoso. Pedro era impetuoso, ele tomava sempre a palavra para falar alguma coisa e normalmente falava uma bobagem e era corrigido depois. Ele pode ter sido irresponsável. Irresponsável porque talvez não soubesse o que ele estava falando, a amplitude do que ele estava falando, a profundidade do que ele estava falando. E ele acabou pagando com a própria língua, né? A humilhação de ver as palavras proféticas que Jesus disse para ele se cumpriram horas depois. Ele realmente, poucas horas depois, alguém chegou assim, eu te conheço, você não era o cara que estava seguindo o Nazareno? Eu disse, eu não, fui eu não. Ele tinha acabado de dizer que ele estava pronto para morrer por Jesus. Não passou muito tempo assim, não era você que estava junto com ele? Veja, isso é só uma pergunta, não tinha nenhuma acusação ainda. E ele já percebeu assim, eu não. E saiu, tirou o corpo fora, como nós costumamos dizer, né? Ficou mais tarde envergonhado. Diz o texto bíblico que ele saiu e foi chorar, porque Jesus olhou para ele assim, eu não falei? O que Jesus estava querendo dizer com isso, hein? Será que Pedro estava mentindo? O que será que Pedro estava pensando quando ele falou isso? Será que Pedro não estava fazendo a mesma coisa que nós fazemos quando fazemos propósitos para com Deus? A gente promete tanta coisa e depois não cumpre. Pedro também tinha feito isso. Aí a pergunta, será que ele estava fazendo de propósito? Estava tentando dar um nó em Deus? Estava tentando enganar a Deus? Se eu vou dizer que eu vou, mas eu não vou. Não, ele não estava pensando isso. Ele estava agindo exatamente como nós, que fazemos votos para com Deus e depois não cumprimos, fracassamos. Embora sendo sincero, Pedro estava sendo sincero, ele não sabia o tamanho da responsabilidade que ele estava assumindo, não sabia. Qual seria uma postura correta? A pergunta é a seguinte, qual deveria ser a atitude? Você deve fazer um propósito que você sabe que é enorme, que é sério, bem, pensando bem, acho que não, né? Eu pensei aqui duas coisas. Primeiro, você pode ficar em cima do muro e não se comprometer com Deus, com Jesus. Assim, olha, é a frase assim, vamos ver o que dá para fazer. Eu quero fazer alguma coisa para Deus, mas como pode ser um negócio muito sério, vamos ver o que dá para fazer. Então o cara está em cima do muro, vou esperar para ver o que dá. Porque afinal de contas, em Eclesiastes 5:5, diz assim, é melhor que não votes do que votes e não cumpras. Bom, baseado nesse texto, como é melhor eu não votar do que votar e não cumprir, não é voto de eleição não, votar de fazer um propósito com Deus. Se é melhor não fazer propósito do que fazer e não cumprir, então é melhor não fazer propósito nenhum. Vamos ver o que dá para fazer. Ficar em cima do muro. E tem muita gente que age exatamente assim. Eu gostaria de fazer uma coisa para Deus, eu gostaria de fazer, mas sabe, pode ser que eu sou fraco, então melhor não fazer nada, vamos ver o que dá para fazer. A esses eu costumo dizer o seguinte, olha, sabe que a Bíblia diz que entre o céu e o inferno não tem muro, tem abismo. Entre o céu e o inferno tem abismo. Jesus disse isso, tem um abismo entre aqui e lá. Não dá para ficar em cima do muro, só se você quiser ficar no fundo do abismo, que talvez não tenha fundo. Não dá para você ficar em cima do muro. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra potestades espirituais, está em Efésios 6. Não pode ser, sabe uma coisa que eu vou fingir, não está acontecendo nada. Não adianta. Você não consegue ficar em cima do muro. Ou você está de um lado, ou está do outro. Ou você está cooperando com o Senhor, ou você está se afastando dele. Ou você está se aproximando, está se afastando. Ou você está no caminho largo, ou no caminho estreito. Não dá assim, de vez em quando eu ponho um pé em um, depois eu ponho um pé em outro. Essa ideia de que você vamos ver o que dá para fazer, não é aceitável. Não é aceitável. Uma outra opção é o seguinte, vamos colocar objetivos bem medíocres que aí dá para alcançar. Assim, em vez de correr 5 km, eu vou andar 100 metros. Isso aí eu consigo fazer. Nossa, mas não é para andar 5 km? Não, mas 100 metros tá bom. 100 metros eu consigo.
futebolística que eu gosto muito de usar para quem conhece futebol. Se o sujeito termina o jogo, diz assim, eu não errei nenhum passe, também não peguei na bola. Poxa, você não é inútil. Se você não estivesse lá, não ia fazer diferença nenhuma. Eu não errei nada, mas também não fiz nada. Então você nem devia estar ali. Você coloca um objetivo tão medíocre assim, não, se eu não trabalhar, eu também não erro. E também não produzo nada, né? Sou um inútil. Então, quem se propõe a objetivos medíocres está nessa ideia de que eu vou fazer só um pouquinho, só um pouquinho. Em Tiago 4,17 diz assim, aquele que sabe fazer o bem e não faz, está cometendo pecado. Então, cuidado com essa ideia, assim, eu vou fazer só um pouquinho, mas você sabe que não é um pouquinho que Deus quer para você. Você está em pecado, pecado por omissão, não apenas por ação. Deus espera de mim isso, eu vou fazer só um décimo. Lembrei daquela história, eu vou colocar uma meta bem medíocre para dobrar a meta, né? Já que é tão fácil, né? Mas Deus quer coisas grandes, irmãos. Ele está esperando isso. A ideia de que eu não preciso fazer muita coisa cabe bem na parábola dos talentos. Ah, Senhor, eu não sabia o que fazer, eu enterrei o meu talento. Ele foi repreendido. É claro que o ideal é nós sabermos, antes da gente propor, senão eu vou doar tudo ao Senhor. Esse tudo é meio perigoso. A gente já viu que Pedro se machucou com isso. Mas ele não estava mentindo. É que ele não estava preparado. Porque no final de contas a gente sabe da história que ele acabou fazendo exatamente o que ele tinha dito que ia fazer. Só que ele teve que se preparar primeiro. E não estava preparado para aquilo. O ideal é nós sabermos o significado e a extensão do nosso compromisso com o Senhor. E aí sim nós vamos cumprir os nossos votos. Acontece que, de um modo geral, a gente não consegue saber essas implicações. Não está ao nosso alcance saber isso. Além disso, as coisas não acontecem tão linearmente como a gente gostaria. O Senhor nos prova, Ele nos treina para a verdadeira missão que Ele tem para nós. Pedro, uma vez, quando estava já pouco antes, nessa mesma época em que houve essa leitura, Jesus, pouco antes, quis lavar o pé dele e ele não deixou. Ele disse, não, você é serviço de escravo. E se você eu não fizer isso, você não tem parte comigo. E ele começou a reclamar e Jesus disse uma coisa muito interessante. O que eu faço agora, você não está compreendendo, você só vai compreender depois. A ação de Deus na nossa vida tem muito disso. Ah, mas eu queria tanto isso assim, mas Deus fechou essa porta. Você não está entendendo. Ele estava planejando outra coisa, você ainda não estava preparado. Ele está ali treinando. Quando Pedro disse aquilo, ele achava que realmente era capaz de cumprir o que ele prometeu. Eu vou ser preso e vou até a morte. Logo em seguida que ele descobriu que ele não estava preparado para isso. Quando realmente a oportunidade surgiu, horas depois ele negou o fogo, disse, não, conheço não. É interessante que Jesus, já sabendo que isso ia acontecer, tanto assim que previu, Jesus não o repreendeu, Jesus o alertou, Pedro, hoje ainda você vai me negar 3 vezes, olha lá o que você está falando. Ele não foi repreendido, ele foi alertado. Se a história parasse nesse ponto, o senhor Pedro deu uma mancada lá, falou um negócio, Jesus disse que ele não ia conseguir cumprir, não cumpriu mesmo, horas depois. Se a história parasse aqui, nós iríamos concluir que Pedro era um fiasco, como muitas vezes nós concluímos a nosso próprio respeito. Quantas vezes você já se propôs alguma coisa a favor do reino de Deus e não conseguiu cumprir? Não, esse ano eu vou ser um crente fiel, eu vou adorar a Deus, eu vou viver o que o Evangelho me propõe, eu vou falar da glória de Deus, eu vou compartilhar a minha fé, eu vou fazer isso, daqui a pouco não faz nada. Isso já aconteceu muitas vezes. Se a história parasse aqui, nós íamos achar que era um fracasso. No entanto, a história continua. Pouco tempo depois disso, Jesus já ressuscitado aparece para Pedro, chama Pedro de volta e faz 3 vezes uma pergunta: Pedro, você me ama? Eu disse, claro. Então você tem que apacentar as minhas ovelhas. Aquele momento, Pedro teve 3 oportunidades de reverter o que ele tinha feito e ele se fortaleceu, lembrando que ele já havia se afastado e foi pescar. Ele estava praticamente indo abandonar o ministério. Jesus aparece para ele
e dá novamente uma força para ele, senão eu chamei você para ser pescador de homens, lembra? Pedro se torna um dos principais apóstolos e propagadores do cristianismo. E mais tarde morreu crucificado. Ele cumpriu o que ele disse que ia fazer, morrer em nome de Jesus. A história conta, isso não está na Bíblia, mas a história conta, que quando Pedro soube que ia ser crucificado, ele disse assim: eu não mereço ser crucificado igual ao meu Senhor. E ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Ele não queria ser crucificado igual a Jesus. O Senhor morreu assim. Eu não sou digno disso. E ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. É o que conta a história. Não sei se é verdadeiro ou não, mas a história diz isso. Mas que ele foi crucificado, foi. Ele cumpriu aquilo que havia prometido no seu devido tempo. No seu devido tempo, ele teve que passar por um processo para aprender o significado daquilo que ele estava se comprometendo. E nós, chegando a nós, eu não vou dizer, já para mim, não tenho essa capacidade de dizer o que você tem que propor ao Senhor, o que você deve dar ao Senhor. Eu não tenho essa capacidade. Porque eu sei que muitas vezes nós fracassamos, muitas vezes nós nos sentimos frustrados quando propomos os objetivos que nós achávamos que éramos capazes, depois descobrimos que não somos. Nos sentimos pecadores, que falhamos, e acabamos nos afastando do Senhor em vez de aproximar. O pastor Matosinho falou uma coisa curiosa, que se encaixa bem no que eu estou falando agora. Eu vou me propor ler a Bíblia, e depois se atrasa, e agora não quero ler mais nada. Entre o tudo e o nada tem que haver algum equilíbrio aí. Eu perdi 10 capítulos, agora eu vou parar de ler. Não, deixa os 10 capítulos para trás e continua. Algum dia depois você vai ler os outros 10. São milhares que tem pela frente, você vai conseguir depois. Então, essa sensação de fracasso nos leva à paralisia. Nós perdemos a coragem de voltarmos para o Senhor e renovarmos nossos votos. E nós estamos esquecendo algumas coisas. Esquecendo, por exemplo, que Jesus não repreendeu Pedro, o alertou. E Jesus nos deixou uma frase que vale a pena que nós saiamos daqui com ela na mente, embora ela esteja na Bíblia, que está em Mateus 28, 20. Alguém sabe de qual? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor nos prometeu que estará conosco todos os dias, não no primeiro dia do ano, ou hoje, ou só amanhã. Todos os dias eu vou estar convosco. Se vocês lembrarem do texto, o que Jesus disse para Pedro antes dele falar que ele estaria disposto a morrer por Jesus? Satanás está querendo moer você como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Temos alguém que ora por nós. Temos alguém que ora por nós. Se não temos nós mesmos que nos reunimos com a igreja, nós temos feito isso, glória a Deus por isso. Toda quarta-feira nos reunimos aqui e uma parte da oração é orar uns pelos outros. Normalmente oramos primeiro pelos nossos próprios pedidos e uma parte substancial do tempo, orar uns pelos outros. Jesus ora por você, Jesus intercede por você. O episódio de Pedro nos deve dar uma motivação. Mesmo que as nossas intenções sejam sujeitas a fracasso, e elas são mesmo, não apenas porque Satanás, que tenta impedir o progresso da obra de Deus, ele nos oferta coisas para que a gente desvie do caminho, o Senhor não nos recrimina por isso. Ele sabe da intenção do nosso coração, e Ele usa isso para nos capacitar. Foi o que aconteceu com Pedro. Ele foi capacitado, ele fracassou no início, ficou envergonhado, mas depois ele foi capacitado e acabou cumprindo o que precisava fazer. O Senhor nos alerta que Ele está pronto para vir em nosso socorro, trazendo restauração. Esse episódio de Pedro mostra claramente isso. Jesus volta a ele e diz assim: você me ama? Então agora você vai voltar e vai pescar as almas que eu tenho como propósito para você, ser pescador de homens. Para quem conhece o Evangelho, já lemos essa semana, quando Jesus chama Pedro, ele estava pescando, sim. Venham e eu vou fazer de vocês pescador de homens.
E é o que acontece depois. Ele volta assim, agora você vai apacentar as minhas ovelhas. De peixe virou ovelha. Nós não devemos desistir dos nossos propósitos, seja eles quais forem. Devem ser propósitos grandes, não medíocres. Não ficar em cima do muro. Devemos colocar propósitos para com Deus. Sabe por quê? Porque a obra é dele, não é sua. Mas eu vou fracassar. Você não vai fracassar. Se você estiver realmente sabendo que o que você está fazendo é colocando um tijolo na obra de Deus, a obra é dele. Ele nos ajudará a cumprir isso. Ele nos dará força. Ele nos dará restauração quando necessário. Ele nos dará orientação sempre que necessário. Existe um caso na Bíblia que eu gosto muito, eu menciono frequentemente em minhas mensagens, que é o caso de João Marcos. João Marcos, que foi um dos que escreveu um dos evangelhos, ele se envolveu numa polêmica muito séria no livro de Atos. Ele era primo de Barnabé. E as viagens de Paulo, ele foi junto na primeira. Só que ele parou no meio do caminho. Quando na segunda viagem, o primo dele quis levar ele de volta, o Paulo não aceitou. Disse, não, esse cara abandonou a gente no meio do caminho, não quero ele perto de mim não. Você vê que mesmo entre santos apóstolos, tem desavença. O apóstolo Paulo brigou com Barnabé por causa do João Marcos. Assim, eu não quero levar um cara que no meio do caminho desistiu. No meio do caminho desistiu. João Marcos, no meio do caminho, desistiu. E era verdade. Os dois, Barnabé e Paulo, brigaram tanto que eles se apartaram. Aí você, mas que cara, hein? Esse João Marcos, te contar, hein? Por que ele tinha que fazer isso? Pois é. Só que ele não desaparece da Bíblia. Barnabé desaparece. Depois do livro de Atos, ele é mencionado algumas vezes. Muito tempo depois, Paulo estava preso. E ele diz uma coisa, só tem 4 caras comigo, João Marcos é um deles. E ele assim, está em 2 Timóteo 4,11, ele me é muito útil. Eles se reconciliaram anos depois. E quando Paulo estava preso, sozinho, do lado dele tinha o João Marcos. Ele se reconciliou e ele voltou a ser uma pedra, não de tropeço, mas uma pedra pilar da igreja. E fracassou em algum momento, criou intriga em algum momento, mas ele não desistiu da fé, ele perseverou. E a mesma pessoa que um dia brigou para não tê-lo por perto, muitos anos depois, assim, esse cara me é muito útil, ele é uma bênção, deixa ele aqui, ele que está comigo, enquanto os outros foram embora. Olha só que situação. Então, esse é o nosso trabalhar de Deus, esse é o trabalhar de Deus em nossa vida. Muitas vezes a gente fracassa, propõe coisas que não somos capazes de cumprir, e fracassamos. Talvez não estivéssemos preparados, talvez o Senhor nem tenha nos chamado naquela direção, mas a obra sendo dele, ele disse, olha, eu conheço o teu coração, você quer me servir? Não é por ali não, é por ali, eu queria que você fosse naquela direção, eu queria que você fosse em outro caminho, e eu vou te capacitar para isso, e você vai ser uma bênção na minha mão. Você crê isso? Então faça votos assim. Senhor, eu sei que eu posso tropeçar, eu sei que eu posso falhar, mas eu quero grandes coisas nas tuas mãos. Mesmo que eu talvez não esteja preparado hoje, talvez eu não saiba a extensão da responsabilidade que eu estou assumindo, mas eu vou continuar, sabendo que o Senhor está comigo todos os dias, que vai me alertar quando for necessário, que vai me ajudar, vai me fortalecer, vai me capacitar quando necessário. Nessa certeza, meus queridos irmãos, nós somos capazes de qualquer coisa, porque o Senhor está conosco, porque a obra é dele, porque ele vai nos fortalecer. Deixa o Senhor não apenas te conduzir, mas te renovar quando você tropeçar. Você pode cair, mas ele te ajuda a se levantar. Você tem fraquezas, mas ela vai ser força na mão do Senhor. Quando eu sou fraco, então é que sou forte, disse o apóstolo Paulo. As nossas fraquezas são um meio de Deus usar e nos usar na sua força, porque aí nós vamos dizer assim, a força é dele, não é na minha força, mas é na força dele. O Senhor tem a capacidade de transformar fracassos em vitórias. Há um texto que eu gosto muito,
já preguei muitas vezes, de José do Egito, passou por uma porção de situações terríveis, começando porque os irmãos deles o haviam tentado matá-lo, vendido como escravo, mas a Bíblia sempre diz, mas o Senhor era com José, e ele em algum momento se tornou um grande oficial no Egito, salvou toda a sua família. Quando o pai morreu, os irmãos tentaram dar mais um nó nele, ficaram com medo dele se vingar do que eles tinham feito, e eles tinham feito algo muito ruim, tentaram matá-lo e venderam ele como escravo. Aí chegaram e pensaram assim, nosso pai mandou você perdoar a gente. Mentira, o pai não tinha falado nada disso, o pai nem sabia o que tinha acontecido, eles nunca contaram para o pai que eles tinham feito isso. Eles mentiram de novo para os irmãos. O José não era bobo nem nada, chamou eles, e eles disse, é agora, né? É agora. E eu fico pensando o seguinte, os teólogos, né? Eles tentam interpretar a ação de Deus, não, porque Deus está fora do tempo, Ele vê as coisas antes de acontecer, Ele planejou, Ele fez isso. José não era teólogo, mas ele conhecia Deus, e ele fala uma frase muito simples, ele chega para os irmãos assim, vocês intentaram o mal, mas Deus transformou o mal em bem. Prestem atenção nisso, Deus tem a capacidade de transformar o mal em bem, é isso que José disse, Deus tem a capacidade de transformar fracasso em vitória, principalmente quando nós estamos fazendo para Ele, porque é para a glória dEle, para o serviço dEle. Portanto, meus queridos, não desanimem, façam um propósito diante de Deus esse ano. Talvez você fracasse em muitos aspectos, mas o Senhor vai estar com você, Ele vai fortalecer as suas mãos para cumprir. Em Filipenses 4, 12 e 13, um texto que muita gente conhece, diz-nos o seguinte, tanto sei estar humilhado, como também sei estar honrado, de tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto da fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me fortalece, em especial quando isso se diz respeito a um propósito que fazemos para o Senhor. Eu gostaria de terminar lendo Romanos no capítulo 8, dos versículos 31 a 39, diz-nos o seguinte, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha, de novo, Jesus intercede por nós. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Mais do que vencedores. Anteontem, eu escutei uma palavra muito interessante. Jesus pagou o preço à vista, o preço pela nossa vida, e a gente está querendo entregar a prazo. Como é que é? Você está querendo entregar a sua vida aos pouquinhos, né? A prazo. Jesus pagou à vista, e nós estamos querendo entregar a prazo. Acho que não está muito bom isso aí não, né? A gente tem que entregar tudo, porque Ele pagou à vista, e a gente está querendo entregar a prazo, e às vezes nem entregar, né? Mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores, amém? Vamos orar? Pai, obrigado por essa palavra, que ela possa nos fortalecer a fazer propósitos grandes diante de Ti, propósitos, ó Pai, que honrem o Teu nome, que seja para a Tua glória, que seja para a edificação do Teu reino aqui nesta terra. Nós sabemos que muitas vezes falhamos, a nossa finitude, a nossa imperfeição, muitas vezes nos leva ao fracasso, mas a Tua presença conosco nos fortalece e nos conduz, ó Pai, para a vitória, para a Tua vitória. Transforma, pois, os nossos fracassos em vitória, transforma os nossos propósitos, ó Pai, em realizações para a Tua glória e para o Teu reino. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.